a gravar, que é uma dinâmica do capitalismo na questão das empresas de tecnologia, que é o winner take all, né? Às vezes sim. Por exemplo, tem uma questão curiosa, que é um pouco mais antiga, que é a do... Tinha o DVD. Aí começaram a fazer o Blu-ray. Quando começaram a fazer o Blu-ray, tinha vários padrões. A Sony tinha um padrão, e se eu não me engano, esqueci o outro. Mas tinham 2 padrões. E por que isso é complexo? Porque a hora que adota um padrão, o disco é feito naquele padrão. Sim. O tocador precisa ser daquele padrão. Que é tipo, não sei, talvez você se lembre, que você é um pouco mais velho que o Monark, que é o Laserdisc. Tinha um puta disco, assim, era lindo. Isso acontece pra caramba nos videogames também. Então, mas aí o que aconteceu? Essa história é interessante. O que definiu o padrão do Blu-ray? A indústria pornográfica. Sério? Caraca! Porque o cara, na época, se vendia aqui no Brasil bastante, mas nos Estados Unidos é uma loucura, CDs, vídeos pornôs em banca de jornal. Em banca, né, de jornal. Eu comprava na Praça da Sé. Então, banca de jornal, ou camelô aqui no Brasil. Camelô na rua. Mas aí, enquanto um filme a indústria pornô é 8 a 10 vezes, na época, 8 a 10 vezes maior que Hollywood. Caralho. Porque as pessoas não falam. A internet, 50%, o que mais tem de dinheiro na internet é em pornografia. O que mais tem. Mas as pessoas não falam. Também, a banda da internet, acho que 50% é usado pra pornografia. Sites de... Você vai ver os views no YouTube, você fala, pô, esse cara é influente. Vai ver os views de pornôs. Sim. É um negócio maluco. Sim. Então, o número, o volume, e é isso que decidiu. Então, é o típico caso. A hora que todo mundo adota um protocolo, faz isso. O game também, porque você tem as plataformas, né? É que hoje os games, muitas vezes, são feitos para ir no... Para várias plataformas. Para várias, mas assim, meu filho tem um Nintendo Switch. É um filho de 4 anos. É meu e dele, o Nintendo, mas fica com ele. O Nintendo Switch, por exemplo, dependendo do jogo, eu lembro que eu comprei FIFA do ano passado, 2 anos atrás, do Nintendo Switch, do ano passado. E aí, o jogo era muito diferente do PlayStation, porque eu acho que pelas questões técnicas do Nintendo, eles tiveram que adaptar. Sim, sim. E aí você perde muito, então... Sim. E aí, tipo, uma das paradas que faz que esse winner take all aconteça e que muita gente, assim, principalmente a galera mais da esquerda ou mais progressiva, que eles não gostam disso, porque, assim, tipo, um cara vai dominar tudo. Mas isso não se dá necessariamente porque o cara é mau e quer dominar tudo, mas talvez porque a estrutura como que a vida e a sociedade foi organizada incentivam esse tipo de interação. Tanto porque você não vai querer usar o segundo melhor buscador. Você vai usar o Google. Você não vai querer usar outra Não, e tem uma coisa vídeo, também. Por exemplo, pensa na indústria farmacêutica. Se tivéssemos infinitos laboratórios muito pequenos, quem queria investir em pesquisa para descobrir curas? O cara não vai ter lucro. Então você precisa disso. Agora, existe uma discussão relevante nos Estados Unidos. Eu estava no Vale do Silício, um dos cases que eu escrevi para a Harvard é de uma empresa chamada Trove. É demais. Essa empresa é meio assim, você quer ir para o Rio de Janeiro, você está com medo, porque você tem smartwatch, você tem essas câmeras aqui, essa Lumix, então você quer fazer um seguro. Só que quer fazer um seguro por 3 dias. Aí o cara sabe se é verdade, você liga o seguro, assim, num swipe, volta, é demais. Mas eu estava com o pessoal de Harvard lá e eu fui no Google, lá no Vale do Silício, perto de São Francisco. Harvard fica longe, né? Fica em Boston. Na verdade, do lado de Boston, uma cidade chamada Cambridge, estava no Vale do Silício. O Google, se eu não me engano, lá tem mais ou menos 4.000 PhDs de primeira linha. Caralho. Tipo, eu lembro que na Globo, quando eu trabalhava na Globo, não tinha nenhum. Nenhum! Full time. Eu era o cara mais, assim, técnico lá, que não tinha nada a ver. Você tá dizendo que a Globo não preza por qualidade técnica, cara? Não é que a Globo não presta. Eu tô falando uma cultura, mas, assim, qualquer lugar aqui não tem. Só que o que acontece? Todos os lugares que a gente ia, com o pessoal de Harvard, que eu vou numa empresa aqui no Brasil, eu vejo 10.000 possibilidades de consultoria. Eu posso melhorar o processo. No Google não dá. Nossa, que legal. Não dá. Tipo, não dá. Se o Google resolver produzir carro, ele quebra a indústria
automotiva. Se o Google resolver fazer passagem aérea, ele quebra. Se o Google resolver fazer TV, ele quebra. Ele quebra todo mundo. Ele tem o monopólio dos cérebros. Google e Amazon. E o Facebook? Não tá aí nessa? Tá um nível um pouquinho abaixo. Mas Google e Amazon não dá. Então existe uma discussão se eles não vão dominar tudo. Então, em quantos negócios você pode entrar? Porque eles podem virar uma espécie de governo dono do mundo. Então, você precisa ter alguma... Checks and balances, né? Você precisa ter, se não tem abuso. Porque também não adianta achar que, assim, eu não acho que as empresas nascem para ser ruins. E o empreendedor é muito mal visto. E aí, fazendo uma crítica... Principalmente no Brasil, inclusive. Tem uma crítica, tem um estudo que ficou famoso na USP, que o cara pegava como a teledramaturgia, as novelas, não só da Globo, mas de várias, mas claro que a Globo é o principal expoente nisso, retratam o empresário. O empresário quase é o vilão. Se for branco e homem, é o vilão da história. Ele e não é só que ele é empresário, aí ele bate na mulher, é um assassino, ele é ganancioso, ele passa a perna na galera pra ganhar dinheiro. E isso tem um pouco a ver, aí não é uma área que eu domino tanto, que nos Estados Unidos existe a ética protestante, em que você se dar bem, no sentido não de enganar, mas de ter prosperidade, é que Deus gosta de você. Então, como, assim, resumindo, tem um livro famoso que eu tive que ler quando eu fazia nos cursos lá de filosofia, de faculdade de economia, que é a ética protestante e o espírito capitalista, que basicamente assim, eu não sei se eu sou escolhido, mas como que eu sei como que eu faço para ver se como que eu provo? Não, como que eu provo se Deus gosta de mim? Eu trabalho pra cacete, se der me certo, mato, porque Deus me ama. Exatamente. Só que se ele só te ama, você trabalha pra cacete. Já a lógica católica, romana, é diferente. Deus te escolhe? Tem usura. Ganhar dinheiro é um pecado. É um dos pecados. Porque tinha que ficar pra igreja, né? Mas assim, a igreja não deixava você emprestar dinheiro. Tem até um outro livro que eu recomendo que chama Os Judeus, o Dinheiro e o Mundo. Os judeus tomaram conta de bancos porque era proibido para os católicos emprestar dinheiro. E no judaísmo não era. Entendi. Então, e também por uma questão de perseguição, né? Quando você é perseguido, o governo te expulsa, você tem que sair. É muito mais difícil você vender imóvel, vender uma indústria, vender tudo. Dinheiro. Tem dinheiro, faz sentido. É mais rolar. Então, mas existe essa razão. Então, ganhar dinheiro, as pessoas veem muitas vezes como um pecado. Aqui no Brasil tem muito disso. Tem muito disso. O cara tem raiva. Eu já pensei assim, inclusive. Eu já ficava assim, ficava com vergonha de, por exemplo, pedir pra galera clicar num link ou ir não sei o quê. Puta, eu tô usando a atenção dos caras em meu favor, isso é errado. Alguém tem que pagar a conta, né? E assim, isso não é errado. Custa, e, tipo, né? só seria errado se eu estivesse tentando vender algo ruim pra eles. Mas se eu tô tentando fazer algo que pode ser bom pros dois, é só bom, né? E claro que na história do mundo você teve empresas que abusaram. Sim. Trabalho escravo. Sempre é capaz de fazer então, merda, quer dizer, né? é preciso ter uma ideia de polícia que tem que ser... Tem várias formas de fazer. Por exemplo, eu não acho que o governo tenha que ter... Isso da época de vocês. Você comprava a linha da Telesp, isso lá, de telefone. E era uma grana. Era uma grana. Só ricaço tinha. Meu pai, em vez de investir em imóvel, quando ele ganhou dinheiro, meu pai é médico, ele comprava a linha de telefone para alugar. Sim, cara. Porque não tinha. Então, quer dizer, eu não acho isso. Mas eu acho que o governo governo pode ter uma agência regulatória para multar. Porque senão o cara fala que tá te vendendo... não sei quanto de internet e não entrega. E não é. Mas aí não é só o trocar de operadora? Não, porque é muito. O custo é muito alto. O monopólio acaba formando Como sempre. assim? Como que você cria uma nova operadora no país? Tá. Então, assim, entendi. Você tem. Assim, se a gente tiver à mercê de alguém, que alguém me ajude alguns mercados, naturalmente, não vão caminhar para uma concorrência perfeita. Para um lugar que você tenha muitas opções. Isso no mundo inteiro. Então a gente tem 4 operadoras aqui. No mundo inteiro, cada país tem 4. Não tem um país que tenha 120 operadoras. Não conheço disso. Então você não vai ter uma competição por preço. Mesmo com 4, você já tem uma competição legal por preço. Mas eles podem te sacanear, seja na qualidade de serviço ou no atendimento. Podem todos ser bosta, então né? precisa os 4 ter... pode se juntar e fazer uma... Você que é o que precisa ter acontece alguma no Brasil regulação. também. Muitas empresas. Porque é caro.
dá um serviço internet, bom. pelo menos, eu não sei, claro que eu não sei como funciona a fundo, mas assim, eu acho que a internet, eu acho que tá pelo menos caminhando pra um troço mais abrangente. Eu digo isso porque eu moro em Curitiba, eu venho pra cá fazer o Flow e tal, mas eu moro em Curitiba, e lá onde eu moro tem por exemplo, eu acabei de me mudar, aí eu usava a Copel, que é a internet lá do Paraná e tal, e agora onde eu moro não chega a Copel. Só chega lá o da NET, não sei o que são horríveis, eu não gosto. Mas tem lá um local que é o Barigui Telecom, por exemplo. Que é uma fibra óticazinha lá deles, pequenininha ali, que pra mim é a melhor de todas ali. Então, aí precisa ver o sistema deles. Mas muitas vezes o Barigui Telecom usa a infraestrutura de outros para chegar o sinal até lá. Então, provavelmente. Quer dizer, quem que regula se tá ok? Em tese, com competição, o mercado se regula. Você me atendeu mal o outro. Mas se eu tenho poucas opções, eu fico meio... Mas o governo ele pode ser também, pode ser um amigo nosso nesse sentido, como pode ser um inimigo. Sim. Aqui no Brasil ele é mais um inimigo Muito nesse mais. sentido do que um amigo. Porque o que ele faz? Ele garante os monopólios a partir do momento que ele proíbe um outro cidadão de entrar nessa iniciativa. Aqui no Brasil você tem o que a gente chama em economia, que é benefícios concentrados para custos difusos. Vou explicar. O sistema... Eu não entendi nada. Vou explicar. Aqui é uma puta zona. O sistema tributário é uma puta de uma zona. Não tem um país tão ruim que eu conheça. Deve ter, no 180 países. Mas você pegar nas grandes economias do mundo, e o Brasil é uma grande economia do mundo. Sexta, né? Não, já foi, mas já foi, hoje deve estar sétima, nona. né? Precisa pegar o ranking. Mas que seja essa zona. Coisas que fazem só no Brasil. Se cobra imposto na origem. Se o produto saiu de um lugar, você paga imposto. Aí... Você não tem uma alíquota. Em São Paulo não tem uma alíquota. Depende do produto. Você vai... Alimento é uma alíquota, livro é outra alíquota, camiseta é outra. Em quase todos os países do mundo, você tem a mesma alíquota nos desenvolvidos. Então, por exemplo, Nova York. Nova York tem uma alíquota. Com exceção de produtos que geram vício, como cigarro, bebida, e que são mais danosos, você dá um pênalti para esse. Então, mas fora isso é a mesma coisa. Aqui, assim, cereal tem uma alíquota, chocolate é outro. E barra de cereal com chocolate? Nossa. Aí entra uma discussão. Porque aqui é o regime de exceção. Então, o que acontece? Os caras se juntam, fazem um lobby, produtor de barrinha de cereal. E falam assim, não, imagino que cereal é mais barato que chocolate. Aí o cara fala assim, vamos... Aqui é cereal, faz um lobby, fala com o deputado, fala com... E aí aprova uma alíquota especial para ele. Entendi. Só que quem está pagando isso? Todo mundo. Então, a greve dos caminhoneiros também foi assim. Teve 2 motivos, greve do caminhoneiro, depois eu posso contar o segundo. O primeiro motivo é o seguinte, o caminhoneiro, não é todo mundo... Tava em crise o país. Tá todo mundo fudido. Desemprego tava batendo recorde. Sei que lá, o caminhoneiro tava com dificuldade? Tava. Mas muita gente tava em dificuldade. Motorista do Uber, gente que perdeu o emprego. Aí o caminhoneiro se junta e consegue fazer um barulho. E aí ele fala, eu quero diesel mais barato. O governo vai incentivar. Quem paga isso? Todo mundo tem que pagar o benefício do caminhoneiro. Então, eles se concentram, consegue um benefício e todo mundo paga. Isso acontece direto com indústria automobilística. IPI reduzido para essa indústria. O que tinha que ser assim, a alíquota ou do país inteiro, ou em São Paulo é 7. Foda-se o que é. Com exceção de álcool e cigarro, que são as... Na verdade, eu nem concordo com você aí, na verdade. Não, mas isso eu não tô falando que eu tô falando que é a prática no mundo. Sim, mas... Que isso é um problema de brasileiro. O sim. cara acha, o que brasileiro fala, não, mas aqui é diferente. Porque quando o cara fala que é diferente, você não tem argumentação. Você fala, todo mundo que tomou esse remédio passou a dor de cabeça. Você fala, mas meu corpo é diferente. Então, por mais que cada um seja cada um, a gente ignora as melhores práticas do mundo. Então, assim, primeiro copia o que tá dando certo. Depois você pode discutir cigarros. Mas primeiro copia. Certeza, só que aqui, se o negócio é produzido em Manaus, aí tem um negócio... É uma puta de uma zona né? que causa... Distorções e corrupção. Você sabe que os países mais corruptos do mundo não são os países mais pobres. O pessoal acha que pobreza é corrupção. Não é. É país burocrático. Por exemplo, eu não sei se você sabe... Se vem uma fiscalização aqui, espero que não. Não venha. Só no banheiro. Vai encontrar muita só coisa no banheiro tem 30 itens de vigilância. 30. Tipo de papel, altura da pia, quanto
é um inferno. Aí, qualquer cara vai te multar. Você tá errado, porque aqui não tem vigilância. Vou fechar esse negócio, tá fudido. Aí ele tem uma alavanca, né? Aí tem uma alavanca pra corrupção. Então, esse processo de gerar burocracia gera complexidade. Eu tenho um cliente meu que produz tintas. Tinta de parede. Fica na Espanha, a matriz. Da Espanha ele produz para a Europa toda, distribui. Em São Paulo, no interior de São Paulo, ele produz para o Brasil todo. Volume Espanha é comparado com volume brasileiro. Entendo. Europa, Brasil, Madrid, que é a sede, São Paulo. Equivalência. Lá ele tem 4 funcionários na contabilidade para ver tributo, para ver as coisas. Aqui ele tem 237. Quem que paga essa merda? Eu. Aí você vai para os Estados Unidos e fala, olha como videogame é mais barato, olha, roupa é mais barato, olha, tinta é mais barato. É, porque aqui a gente tá pagando 237. Então, tem 2 coisas. Uma questão é alíquota. A gente paga muito ou pouco imposto. A gente paga muito. Tá bom. Mas a outra questão é desburocratizar. E pro governo é ótimo ter a burocracia assim, porque aí você tem mais 200 empregos em cada empresa mas custa muito caro. Então, não, eu sou totalmente contra então essa a gente porra. tá caminhando. Então, Sim. assim, eu tô fazendo uma Por isso que eu série... tenho esperança nesse governo aí. Por mais as merda que o Bolsonaro fala, pelo menos que economicamente... Eu sou um cara dele é técnico. boa, Pra mim o que interessa é a economia. Também. Agora, tem dificuldades a parte econômica, porque nem sempre, dentro do próprio governo, as pessoas entendem. Então, sei lá, benefício do trabalhador. Deixar claro. Eu não acho que tem que ser 0 benefício. Por quê? Porque a gente tem casos históricos de empresas que abusam. Mas aqui, a gente está muito, mas muito distante do caso de 0 benefício, excesso. Então, olha que legal o exemplo. Você trabalha, tem um negócio chamado produtividade, que é quanto você gera por hora de trabalho. Então, vamos supor que você, Monark, gere R$100 por hora. Mas você seja contratado. Então você gera 100, mas o seu empregador, vamos supor que essa carteira assinada, vai pagar de 160 a 220. Mas vamos supor, aí tá tudo em ordem, né? Você, aí vai dar problema, vai dar errado. Ele vai ter R$20 por hora de prejuízo com você. Só que você gera 100, mas você ganha 80. Então olha o que acontece. Você fala, poxa, esse cara é um canalha, porque eu gero mais do que eu custo. Só que o cara tá se fudendo muito mais. Mas o cara tá se fudendo muito mais. Aí quer pôr imposto? Vamos pôr imposto. Vamos pôr 200 mil benefícios. Aí você ganha 80 e vai custar 500. O que vai acontecer? Você vai ficar desempregado, porque você não vai conseguir. Então, isso ficou bem claro quando eu lembro que eu tava na cultura inglesa e aí fizeram um lance com as domésticas. Passaram lá CLT para as domésticas, não sei o quê. O PEC das domésticas. E aí, lá onde eu trabalhava, pelo menos... Virou todo mundo diarista. Eu tinha contato com a galera que tinha grana e tal. E aí foi isso que eles falaram. Cara, agora é outro esquema. É 13º salário. Cara, então vamos ficar mais ricos? Vamos dividir por 200. Você ganha 1 por dia, não é legal? Não vai ser o mesmo salário. Então é uma burrice. Agora, o que as pessoas não entendem é que sempre, o elo mais fraco é quem paga a conta. E quem é o elo mais fraco? É o trabalhador. O empresário não vai perder dinheiro, ele vai demitir o cara. Porque ele tem a opção de escolha. Já o trabalhador não tanto. Não, ele não vai fazer um negócio que é ruim pra ele. Ele tem o comando. Vamos botar o salário mínimo em $10 mil, porque tem inflação. Vamos botar $10 mil, vai ser bom. Cara, o que aconteceria se o salário mínimo fosse $10 mil? Você ia ter um desemprego monstruoso, porque as pessoas não geram o suficiente pra ter $10 mil. Você não vai conseguir contratar ninguém, só poucas pessoas geram $10 mil. Exatamente. Então, quer dizer, que lindo o salário mínimo. Então, eu me perguntar, você é contra... por que você é contra ficar aumentando o salário mínimo? Por causa disso. Mas você acha que se vive com o salário mínimo? Acho que não. Mas eu não acho que é essa a solução. Sim, então, é meio autoritária essa solução. Então o a gente... brasileiro é um pouco autoritário. How you make it up, how you fake the love, holy son over the